Se pelo acaso você chegou aqui e se sente perdido, exausto, se você se sente submerso em dias que parecem escorrer como água entre os dedos e sem esperanças de que a correnteza te leve a um lugar mais leve, eu não trago respostas e nem promessas de cura imediata. O que eu trago é companhia, porque a urgência de quem se afoga não é saber o caminho, e sim sentir que há alguém ali. Primeiro, se acolhe, depois, quando o peito já não dói tanto, a gente conversa sobre caminhos. Por enquanto, eu só quero que você saiba que você não está sozinho. E isso é às vezes tudo que a gente precisa para começar a caminhar, mesmo sem saber o destino, mesmo se você se sente perdido. Afinal, nessa vida, perder-se também é caminho. Então, se aproxime, pegue seu chá, o seu café. Talvez te faça se sentir melhor saber que alguém já deve ter partilhado dessa mesma dor que você sente hoje. E com isso, eu te trago algumas palavras ou experiências que possam te ajudar a passar por certas turbulências nos seus dias. Eu sei que é comum querer ter constantemente o controle das coisas, criar planos, traçar metas, mas não é sempre que nossos planos e metas vão sair como esperamos. Talvez vá doer um pouco o que eu vá te falar agora. Se não doer, vai incomodar. Temos a péssima mania de arquitetar o nosso futuro sem se dar conta que não temos a certeza se estaremos nele. Eu não quero que soe de forma pessimista, mas é inevitável não ver isso como uma verdade. Quem garante que nós vamos estar vivos amanhã? Há muito tempo não programo atividades para depois. Temos de parar de ser convencidos. Não sabemos se estaremos vivos amanhã. Temos de parar de vender o amanhã. Esse trecho eu li em O Amanhã Não Está à Venda, de Eitan Krenak. É comum estarmos sempre buscando melhoras. Temos a impressão de que só quando conquistarmos aquilo que desejamos é que vamos ser felizes. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje. Dificilmente nos damos conta que sempre esperamos algo acontecer para assim alcançar uma felicidade. Quando eu conseguir um amor, quando eu conseguir uma casa, quando eu for viajar, nos limitamos a nos sentir felizes somente quando conquistarmos algo. E quando conquistamos, são segundos de alegria que duram e em seguida se esvaem. Eu já falei isso aqui várias vezes. Me permitem de novo? Os nossos desejos e sonhos, assim que consumados, não nos trarão felicidade eterna. Com algumas situações cotidianas, eu percebi isso com um pouco mais de afinidade. E com minhas leituras atuais, isso veio se mostrar de uma forma mais sólida, mais concreta. Usarei aqui um exemplo simples que estava acontecendo no meu cotidiano. No meu trabalho, uns meses atrás, eu havia iniciado em um novo horário, que para mim foi uma melhora. Por conta dessa mudança, a minha rotina ganharia mais tempo livre durante a tarde. De início, eu considerei aquilo tranquilo, mas em dado momento, eu senti que aquilo estava se tornando cansativo. Eu me senti exausto, mesmo não havendo grandes esforços. Foi aí que eu percebi o meu esgotamento. Eu sentia que estava vivendo em círculos, eu sentia que nada mudava. E eu fui conversar com uma amiga sobre isso, porque não exigia um esforço físico tão grande, então eu não entendia o porquê eu me sentia tão cansado. E conversando com essa minha amiga, ela disse assim: talvez não seja cansaço, talvez seja só tédio. Quando ela falou aquilo, eu não entendi bem. Tédio no trabalho, tédio no trabalho para mim não fazia o menor sentido. Mas com o tempo, sim, ela tinha razão. O meu cansaço não se dava pelo trabalho, e sim por eu já ter me habituado a ele. Como eu havia dito, o horário não me era ruim, tampouco cansativo. O que trazia essa sensação de cansaço era justamente eu ter me habituado àquilo, porque depois que nos acostumamos com algo, inevitavelmente sentimos que aquilo é monótono e chato. No livro O Estrangeiro, de Albert Camus, ou Camus, temos essa ideia escancarada, bem na nossa cara. Por mais absurdo que tenha sido o seu dia hoje, ou até se foi muito sem graça, ele vai passar. Tá, bueno, mas o que eu tenho a ver com isso? Nada e tudo.
Nada, porque esse exemplo que eu dei foi uma situação pessoal minha. E tudo porque eu acredito que esse tipo de situação não aconteça só comigo. Com essa situação, eu percebi que quanto mais buscamos e conquistamos, mais insatisfeitos ficamos. E por mais que essa ideia seja ridícula, hoje eu enxergo ela como uma verdade. No meu caso, quanto melhor o meu horário no trabalho e na rotina, assim que eu me habituava àquilo, mais conforto eu buscava. Isso pode acontecer de formas diferentes em diversas situações da vida. Em um relacionamento, por exemplo, uma pessoa, assim que ela se habitua à atenção que ela recebe, ela vai em busca de mais. Na filosofia, Schopenhauer chama isso de ânsia de ter e tédio de possuir. A busca incessante por algo que nos falta e que acreditamos que trará satisfação. E quando percebemos que o objeto desejado não preenche o vazio e a novidade desaparece, acabamos com um sentimento de descontentamento, o que de início parece uma ideia ridícula. Eu também achava, até a ciência explicar isso. Em uma das aulas da faculdade, aprendi que isso se chama eliciação sucessiva. Nesse caso, a habituação, que é quando uma resposta diminui com as repetições de um determinado estímulo. Agora não tem como negar. Tanto a ciência quanto a filosofia explicam isso. Tá, mas existe uma solução para isso? Sim e não. Na minha releitura de Memórias do Subsolo, eu tive contato com ideias que antes não tocaram, mas que agora faz total sentido. Nesse livro, O Homem do Subsolo, no qual descreve história, mostra o quão estroso e obtuso é o ser humano. Falando chique agora, né? Falando fino. No caso do Homem do Subsolo, o livro aprofunda nas raízes da alma do ser e mostra um homem deplorável que tem conhecimento de seu estado atual e, mesmo assim, opta e escolhe não fazer nada para mudar. Tem alguns trechos que vão se encaixar muito bem aqui. Mas, senhores, onde é que já se viu ter orgulho das próprias doenças e ainda por cima exibi-las com ostentação? Aliás, o que é que eu estou dizendo? Todo mundo faz isso. Todos se orgulham de suas doenças e eu, talvez mais do que qualquer um. Apesar dos pesares, estou firmemente convencido de que não só muita consciência, como até qualquer consciência é uma doença. Quanto mais eu tinha consciência do bem e de todo aquele belo e sublime, mais fundo eu descia no meu lodo e mais capaz eu me tornava de me atolar nele por completo. Você sabe que é um canalha. E assim, para um canalha, parece que é um consolo perceber que ele mesmo é de fato um canalha. O ser humano é uma criatura leviana e inconveniente, e talvez, a exemplo de um jogador de xadrez, goste apenas do processo da conquista do objetivo, e não do objetivo propriamente dito. E, quem sabe, é impossível garantir, talvez todo objetivo que o ser humano almeje na Terra se resuma apenas a essa continuidade ininterrupta do processo de conquista, ou, em outras palavras, a própria vida em si, e não especificamente ao objetivo, o qual é claro. Mas o ser humano, para onde vai? Pelo menos dá para notar que toda vez que conquista objetivos desse tipo, o ser humano fica meio embaraçado. Ele gosta da ação de conquistar, mas da conquista de fato disso, ele não gosta nem um pouco. E é claro, isso é tremendamente ridículo. Entretanto, estou convencido de que o ser humano jamais abrirá a mão do sofrimento verdadeiro, ou seja, da destruição e do caos. O sofrimento, afinal de contas, é a causa única da consciência. Apesar de eu ter afirmado no início que a consciência, para mim, é o supremo infortúnio do ser humano, eu sei que o ser humano ama o sofrimento e não vai trocá-lo por prazer nenhum. Após isso, eu percebi que é inevitável não enxergar isso como uma verdade. O ser humano é vil. E se isso te incomoda, só prova que é verdade. Parece ridículo a ideia de que o ser humano se apegue à dor. Parece ridículo a ideia de que ele goste tanto da dor quanto da felicidade. E eu entendo, mas por natureza somos assim. Admito, o ser humano é, por excelência, um animal criativo, condenado a almejar objetivos de forma consciente e ocupar-se com a arte da engenharia, ou seja, sem cessar eternamente, abrir caminhos para si mesmo, ainda que não importe onde eles vão dar. Eu acho que eu tô cavando fundo demais pro tema desse vídeo. Tá, entendi, mas o que eu faço para lidar com isso? O que eu faço e vem funcionando comigo
é, primeiro, aceitar essa verdade, por mais dura que ela seja. O segundo passo é todo dia experimentar algo novo, experiências novas, sabe? Por mais que tudo aquilo que seja novo assuste, é mais que necessário. Eu sei que assusta, mas a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Então, devemos dar um passo de cada vez. O novo assusta porque temos medo de errar, mas errar é necessário, a gente precisa errar, é com os erros que aprendemos. Não é preciso ter pressa de dar o próximo passo. Afinal, o próximo passo não precisa ser grande, precisa apenas ser o próximo. Pequenos gestos e esforços que sejam podem tornar o dia um pouco mais leve. Acordar mais cedo para se atrasar com calma. Acordar mais tarde para se atrasar tendo consciência que você vai se atrasar. Comer algo diferente, comer em um lugar diferente, experimentar novos hobbies, até mesmo andar do lado oposto da calçada que você está acostumado. Mudar, nem que seja por um dia, o seu estilo de roupa. São coisas simples e só isso é suficiente para tirar um pouco dessa sensação de que tudo está sendo igual, de que tudo é monótono. Mas é importante lembrar, pessoal, que nem sempre é necessário sair da zona de conforto. E tudo bem não fazer nada de vez em quando. Não há necessidade de ser produtivo o tempo todo. Percebemos que, mesmo alcançando um objetivo, o vazio continua ali. E eu não quero que fique como uma ideia pessimista, mas é possível que ele nunca saia. Mas isso não é ruim. É esse mesmo vazio que nos faz andar. É esse mesmo vazio que nos faz caminhar em busca de algo. Naturalmente, precisamos desse vazio para a evolução da nossa espécie. Ah, mas eu aprendi a não procurar nada. Existir para mim é suficiente. Isso vai soar bem como uma autocrítica. Até nisso existe um certo problema, porque se contentar com pouco, com somente o simples, faz com que deixemos de procurar e arriscar coisas novas. Por isso, tende a haver um equilíbrio. Para viver é necessário equilíbrio, é necessário que ele exista. Mas é importante saber que antes de se equilibrar, vamos passar por diversos desequilíbrios. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Isso é Vinícius de Moraes. A busca constante por algo que não temos só mostra a insatisfação que carregamos com aquilo que temos. E isso é triste porque tudo que é de mais belo e sublime é aquilo que nos acontece agora, neste simples respiro, neste canto dos pássaros, até nesse café esfriando enquanto eu falo com vocês. Se você se sente desnorteado, cansado ou não está sabendo lidar com tormentas do dia a dia, talvez te faça bem saber que você não é o único. Eu vou consultar minha Bíblia. Minha impressão é a de que eu trabalho no vazio. E para não cair, eu me agarro num pensamento. E para não cair desse novo pensamento, eu me agarro em outro. Nadar contra a corrente só serve em casos raros, que é preciso reconhecer, se não fazer-se de prancha. Manter-se à superfície deve ser a política de um homem que quer aproveitar o mistério das correntes. Eu mesma vivo me levantando e caindo de novo e me levantando. Não sei qual é o bem disso. Sei que é dessa forma confusa de vida que eu vivo. Eu não sei se quero descansar porque estou realmente cansada ou se quero descansar para desistir. Tudo cansa, mas quase tudo que cansa também é um privilégio. Já parou para pensar? Cuidar de casa cansa, mas ter um lar é um conforto. Trabalhar cansa, mas ter um emprego é um alívio. Família desgasta, mas é um laço que muita gente sonha em ter. O problema, muitas vezes, não é a rotina, e sim a forma como enxergamos ela. Reclamar de tudo nos faz esquecer o quão importantes são as coisas que temos agora. A vida exige esforço, mas recompensa com sentido. No fundo, não existe chegada alguma, porque até conseguir pode se tornar entediante. Somos todos apaixonados e apegados pelos processos. Então, que venhamos fazer um bom proveito desses processos. Acredito fielmente que seja normal se cobrar, mas também acredito que é ainda mais importante
pegarmos leve com nós mesmos de tempos em tempos. Tudo bem as coisas saírem um pouquinho do nosso controle. A imperfeição de algo não é um defeito, é apenas a marca da sua existência no mundo. Só vai se tornar cansativo se nós pensarmos e tratarmos dessa forma. O famoso fazer tempestade em copo d'água. Por isso eu gosto e falo com frequência sobre a importância de estarmos presentes. Porque cá entre nós, adianta algo quebrarmos a cabeça com algo fora do nosso controle? E mesmo se tivermos o controle, adianta se culparmos por algo que já aconteceu? Tudo passa. A vida é vida em qualquer lugar. Tem mais Clarice. A vida é igual em toda parte e por isso é necessário a gente ser a gente. Por isso, vamos ao menos tentar ser nós mesmos, tanto nos momentos bons quanto nos ruins. Não vale a pena nos trairmos a troco de nada. Seu pior pecado é que você se destruiu e se traiu por nada. Dostoiévski, Crime e Castigo. Não esperar nem desejar nada além daquilo que já possuímos é uma arte, e mais do que necessária nos dias de hoje. E desejar e correr atrás não é um problema. Basta saber que vamos errar, vamos cair, vamos nos levantar e vamos continuar. Fernando Pessoa disse isso, só que mais bonito. Me permitam recitar novamente esse poema para fechar o vídeo. Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira, e as árvores não serão menos verdes que na primavera anterior. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao saber que minha existência não tem importância alguma. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morreria contente, porque ela era depois de amanhã. Se esse é seu tempo, quando havia ela de vir, se não no seu tempo? Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria mesmo se eu não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente, porque tudo é real e tudo está certo. Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele. Eu não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. O que for, quando for, é que será o que é. Se você ficou até o final, eu imagino que você deva estar esperando alguma explicação minha sobre eu ter sumido durante essas últimas semanas. Primeiro, eu quero pedir perdão pelo sumiço repentino, mas eu necessitava de repouso. E eu confesso para vocês que essas últimas semanas foram semanas difíceis para o meu processo criativo. Não só isso, como alguns problemas pessoais também que não vêm ao caso. Então, venho aqui para pedir desculpas e me redimir e agradecer por todo o carinho e incentivo, mesmo estando um pouco longe durante esses últimos tempos. O pessoal veio apoiando, mandando mensagens, incentivando e esse carinho é muito importante. Eu quero finalizar mostrando os meus recebidos enquanto eu não estava gravando. Eu recebi alguns livros e eu quero agradecer as pessoas que enviaram os presentes. E também quero pedir perdão aos membros, já que nesse último mês eu não postei nada para eles, por isso que esse vídeo vai sair com acesso antecipado para os membros. Nada mais justo do que fazer isso e posteriormente, talvez até o próximo vídeo seja exclusivo para os membros. Por isso, considere se tornar um membro e ajude como quiser. Eu recebi Epicuro, Carta sobre a Felicidade, do Anonymous. Anonymous novamente. Continue gravando. Muito obrigado pelo carinho e pelo incentivo. Eu ganhei Platão, Apologia de Sócrates, da Nath. Livros físicos para você colocar na estante. A Nath é a maior ateu de Kindle que eu já vi na minha vida. Eu ganhei 2 livros do Felipe. 2 livros incríveis, acredito que irá apreciar bastante. Abraço, de Felipe Rodrigues. Ele me enviou alguma poesia de Carlos Drummond de Andrade. Drummond novamente, muito obrigado, Felipe. O Felipe também me enviou 2 narrativas fantásticas, A Dócil e O Sonho de um Homem Ridículo, Dostoiévski novamente.
O ritual tem que ter. Eu esqueci de colocar nos últimos vídeos e o pessoal ainda me cobrou. Chegou para mim também Albert Camus, O Mito de Sísifo. Eu estava querendo ler demais esse daqui e não chegou com nenhum bilhetinho. Eu agradeço pelos presentes, pelo carinho e pelas palavras de incentivo. Tudo isso vem sendo muito importante para mim, que estou começando a trilhar esse caminho da criação de conteúdo. E eu fico muito feliz quando eu recebo o apoio e o carinho de vocês, seja em forma de palavras, de presentes. Eu quero dizer que eu sou muito grato e eu vou parar de falar, senão eu vou me emocionar aqui. Considere deixar seu gostei, se inscrever, comentar o que vocês acharam, se tornar um membro também. E muito obrigado, pessoal. Até a próxima.